Bom, quando eu estava ouvindo aqui no YouTube, eu baixo os vídeos para ouvir no celular, a Márcia Tiburi estava discutindo sobre a questão da filosofia e da dificuldade que a gente tem de perceber como a gente pensa, né? A dificuldade da gente observar as teorias. Então, de maneira geral, quando você vai lidar com as pessoas, e eu trabalho com organizações e alunos de várias idades, vários perfis, né? E o que acontece normalmente? Existe uma tendência a um trabalho muito prático, né? As pessoas valorizam muito e eu acho que embutido na prática sempre tem uma teoria, né? Não existe metodologia que não tenha sido antes precedida uma reflexão teórica, e não existe teoria que não tenha sido precedida antes de algum tipo de filosofia. E ainda digo mais, não existe filosofia que não tenha sido precedida por um modelo mental, né, da maneira de pensar o mundo. E, por fim, não existe modelo mental que não tenha sido condicionado de alguma forma pelo ambiente cognitivo, pelas tecnologias cognitivas. Porque o cérebro ele não pensa sozinho, né? A gente não tem um cérebro desprovido de tecnologia. A fala, né? A linguagem é uma tecnologia que foi desenvolvida, que tem que ser aprendida. Todas as outras ferramentas que a gente usa de expressão do cérebro também são tecnologias. Então, se você tem um período na sociedade em que você só fala, não escreve, então o cérebro, opa, beleza, assim que funciona, tá legal, ele se adapta. Você fala, agora está aqui um negócio para você escrever, opa, beleza, ele se adapta. Você fala, agora tem aqui um telefone, opa, beleza. Aqui tem uma rádio e televisão, opa. Então o cérebro ele vai perguntando como é que rola o jogo, qual é o campo, e ele vai se adaptando. E obviamente que isso influencia, né? E vai moldando o modelo mental, depois vai mudando. O modelo mental molda a filosofia molda a teoria, e a teoria molda a metodologia, que por sua vez molda a maneira que a gente trabalha, as coisas que a gente faz. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse discurso muito pragmático, né, de que a gente quer fazer, de que a gente o meu negócio é fazer, eu tenho inclusive alguns alunos que eu chamo de pragmatismo tóxico, né? O que é o pragmatismo tóxico? A pessoa diz assim, se eu quero fazer, tenho paciência ficar conversando sobre nenhum assunto, meu negócio é fazer, né? Só que qualquer coisa que você faça, qualquer uma, né? Você tem que responder algumas perguntas, né? Você vai fazer, mas a primeira pergunta é o seguinte, para que você vai fazer determinada coisa? Né? Por que você vai fazer? Né? Por que você está fazendo? E está reduzindo o sofrimento, a forma de fazer é a melhor forma de fazer, não tem outra forma de fazer, né? Quais são as opções que eu tenho, quais são as melhores pessoas, quais são as melhores tecnologias, quais são os melhores procedimentos, tudo isso faz parte do fazer. É o planejamento antes do fazer. Então, se você diz assim, eu quero planejar antes de fazer, não significa que você não está fazendo, simplesmente você está planejando, né? E quando você faz uma discussão um pouco mais ampla, né, por que você tem que fazer, né, se deve fazer, você também está fazendo um planejamento. Você pode trabalhar com planejamento de médio, longo e curto prazo, né? Então, se você está fazendo uma estratégia geral, a estratégia geral é uma discussão para você fazer, né? O que você vai fazer? Vou fazer isso aqui. Porque senão o que acontece? Não, olha só, eu quero
chegar do outro lado da lagoa. Beleza, aí você já começa, não, já que eu tenho que chegar do outro lado da lagoa, então eu vou pegar aqui um barquinho, eu vou pegar aqui uma canoa, aí dessa canoa e tal, você vai chegar lá do outro lado. Aí você fala assim, pô, mas cara, por que eu resolvi vir para esse outro lado da lagoa? Pô, eu consegui chegar, mas era para chegar no outro lado da lagoa, não era para atravessar o túnel, né? Então, quer dizer, não adianta esse pragmatismo tóxico, ele tem a ver, é um perfil de pessoas que estão, quer dizer, é um tipo de perfil de pessoas que está na ponta do processo, lá embaixo, lá no canto, né? Em que ele está ali trabalhando pós-metodologia. É uma pessoa que está esperando receber as ordens para poder executar. Então, quando a pessoa diz assim, não, então, você vai de teoria, mato e tal, eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa pragmática. Essa pessoa prática e pragmática é uma pessoa que vai esperar ordens, né? Ela vai definir. Então, o que ela espera? Ela espera um documento em que alguém tem uma metodologia, que alguém já definiu essa metodologia. Uma metodologia, o que ela faz? Ela define tecnologias, pessoas, né, e processos, né? Quem vai fazer o quê, quando, de que forma, em que etapas, né, com que períodos, em que ordem, né, com que tecnologias, etc. Então a metodologia define isso, né? Como é que você vai fazer, quem vai fazer, de que forma vai fazer, e aí você vai ter aquela listinha ali. Então quando a pessoa está ali embaixo da metodologia, né, no final da cadeia, ela está recebendo aquela ordem e ela vai executar. Então ela é uma boa executora daquelas ordens todas, mas ela está abrindo mão de uma discussão de que, vem cá, essa metodologia é a melhor metodologia, né? Esse procedimento A, de A passa para B e de B passa para C, é o melhor procedimento, né? Os equipamentos que eu vou usar são esses aqui, são os mais adequados. A capacitação para que as pessoas trabalhem com isso é a melhor capacitação. O perfil profissional que foi definido é o melhor perfil profissional. Isso tudo não entra na discussão. Isso tudo, aí você vai dizer, alguém pensou. Alguém definiu. Ah, não fui eu. Tudo bem, não foi você, mas alguém pensou. Então, quando você começa a fazer uma reflexão, a largar o espaço de reflexão, a primeira coisa que você vai bater é numa metodologia. E essa metodologia foi definida por alguém. E esse alguém teve que pensar aquilo tudo e teve que escrever aquilo tudo. Então, determinados problemas que você começa a ter, começa a bater nessa metodologia. Ó, pô, esse equipamento aqui não é o mais adequado, né? Essa pessoa que veio trabalhar comigo não tem competência para fazer o que está esperando dela, né? Pô, ela fez um curso em tal lugar e esse curso não resolveu porque não ensina as coisas que deveriam ser ensinadas. Então tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente vá rever a metodologia. Então a metodologia, né, ela vem e tal. Então quando a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de fazer, você gosta de fazer? Você não gosta de pensar, né? E você gosta de seguir uma determinada orientação que alguém vai dar para você a partir de uma receita de bolo da qual você não quer discutir. Vamos colocar as coisas assim, você não quer, não gosta, não tem saco, né? Tudo bem, não estou falando que, mas existe isso aí. Isso tem um preço também, né? Porque você vai fazer uma série de coisas que não vai gostar, que não vai entender e que não vai ficar satisfeito e depois você vai ter que não vai poder falar dessa metodologia, porque você nem percebe que essa metodologia está ali definindo o que você vai fazer. Né? Que ninguém chega e vai dizer assim, ó, vamos consertar um carro aqui, né? Uma oficina mecânica, vamos consertar um carro aqui, precisa tirar o motor do carro. Pô, mas como é que tira o motor do carro? Cara, chegou a metodologia, ó, meu irmão, primeiro você desaparafusa aqui, daqui, aí você mete aqui esse macaco aqui por baixo, levanta ele, mas toma cuidado aqui para não arranhar isso aqui, né? Aí você tira, não sei do que. Agora você tem que fazer o seguinte procedimento. Primeiro você bota óleo e depois você passa a água. Porque se você botar água e depois o óleo vai escorrer. Quer dizer, sei lá, estou inventando, mas de qualquer forma, tem ali um passo a passo que o cara foi fazendo. Então um cara que é mais experiente
pode não ter escrito, e aí não é uma metodologia escrita, mas é uma metodologia oral, mas ela existe. E o cara ficou pensando, né? A partir da experiência dele, ele foi chegando à melhor conclusão do que ele deveria fazer ali. Então, beleza. Então, show. Mas aí, quando você vai trabalhar a metodologia, e digamos que você está numa segunda etapa, num segundo estágio, então o que acontece é o seguinte: como nós vivemos uma sociedade em que a gente está saindo, né, de uma entropia cognitiva. O que é uma entropia cognitiva? Forte concentração de poder, né? Quando você tem forte concentração de poder, se existe um centro mandando, dando ordem, e você tem as pessoas seguindo aquela, né? Isso não é Brasil, isso é o mundo todo. Além disso, você tem um plano do Brasil, país autoritário, né? Que a gente está completando ainda, não tem ainda 200 anos que a gente criou, terminou com a escravidão, né? E um país fortemente, com pouca vida democrática, né? Na maior parte das vezes sem a possibilidade de escolher as coisas. Então, quer dizer, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a gente poucos pensando, né? E muitos executando. Então, e esses poucos que estão pensando, pensam da cabeça dele com baixa diversidade, com uma alta taxa de interesse, né? Muito no curto prazo, porque não tem também, em função do ambiente, eles não têm muito planejamento, então o ambiente é mais ou menos esse. Então, quando você já está no segundo nível, você já não é o cara que executa, digamos que você está numa área mais gerencial, o cara vai escolher a metodologia, né? Aí ele também pode ser assim: não, eu sou uma pessoa muito prática, vamos fazer. Tudo bem, vamos fazer, mas espera aí. Você vai escolher uma metodologia no mercado, você vai escolher uma metodologia na prateleira, né? Tem a metodologia A, a metodologia B. Às vezes isso não aparece claramente, porque você vai contratar uma pessoa ou você vai pegar um livro, ou você vai fazer um curso, ou você vai determinar uma coisa, e esse cara tem embutida dentro dele, quando você vai fazer essa opção, não interessa se é oral, escrita, consciente ou não, você vai escolher uma metodologia. E aí você já é diferente do cara que está embaixo de você. Por quê? O cara que está embaixo de você vai pegar uma receitinha e vai fazer. Você não. Você vai pegar uma outra situação, você vai pegar uma metodologia. Você vai pegar uma metodologia e vai ter que escolher. Tem aqui gestão de conhecimento. Você vai implantar gestão de conhecimento ou vai entrar aqui nessas daqui de rede social corporativa, ou vai pegar design thinking, né? Vai pegar aqui para botar aqui na empresa, ou vai pegar o pessoal de gestão de qualidade, ou vai fazer o mix de um cara que junta tudo isso, né? Então, como é que você vai trabalhar? O que você vai fazer, né? Isso eu estou falando geral na área de RH, mas pode ser em qualquer área, né? Eu vou optar aqui pelo método na área de desenvolvimento, vou fazer o método ágil de desenvolvimento. Não, aqui não, método ágil eu não gosto. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquele lá. Então, você vai ter isso também, essas metodologias todas. Então, você vai escolher essa metodologia. Mesmo que você diga assim: não, o negócio é fazer e passar para os caras fazerem, simplesmente o que você está dizendo é o seguinte: eu não paro para pensar, né? Eu estou aqui sem discutir metodologias, eu estou aqui sem refletir sobre as metodologias que eu estou usando, né? Tudo bem, simplesmente você não está tendo a liberdade, né, nem de escolher e às vezes também de avaliar. Porque se você não sabe, né, a dimensão da metodologia, quais são os objetivos, quais são as métricas, o que vai acontecer, né, e poder identificar, por exemplo, quando você tem um problema lá embaixo, alguém está executando um troço, você não sabe exatamente se aquilo ali é um problema que a pessoa está fazendo, algum problema, ou se a metodologia, a ideia que a metodologia tinha, não está funcionando. Então, é basicamente o mesmo problema do cara lá de baixo. Você está refletindo sobre o que você está fazendo, ou você está só no piloto automático, alguém chegou para você e falou, alguém de cima falou, agora é isso aqui, vamos embora tocar esse negócio, ou você mesmo escolheu e vamos tocar. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: escolher a metodologia é um momento também que você está fazendo uma escolha e você tem uma reflexão. Só que as pessoas acham que não, que a metodologia, qualquer coisa, depois vai arrumando, né?
Mas existe coisas, né, maneiras de se pensar um problema que são colocadas dentro das metodologias, e cada metodologia tem um determinado tipo de coisa. O fato de você não parar para pensar nisso e nem querer discutir isso não significa que elas não existem, né? Eu brinco sempre. Não é o fato de você quebrar o termômetro que você resolveu o problema da febre. O termômetro é apenas um medidor da febre. Não adianta você agora dizer, vou parar a febre, não quero mais saber da febre, porque você quebrou o termômetro, ele está lá, né? Bom, aí beleza. Então você tem o cara da metodologia. E aí esse cara vai fazer. Tá legal. Aí em cima dele quem tem? Tem um pessoal das decisões estratégicas na organização, né? O cara da decisão estratégica, ele já vai trabalhar com um outro nível. Ele já vai trabalhar no nível das teorias, né? Isso que é muito legal. Ele vai trabalhar no nível das teorias. Então o que acontece? Quando você vai ter as teorias são, né? O que é uma teoria? Teoria é uma análise das forças em movimento, dos contextos em que essas forças atuam e as leis que elas produzem, né, na sociedade, na vida, na realidade, né? Então, se por acaso você disser assim, se tiver uma taxa X de desemprego, né, a taxa de consumo vai cair, por exemplo, uma coisa simples, né? Mas alguém pegou e falou, se você começar a aumentar, você começar a ter problema de desemprego, a primeira coisa que vai acontecer, as pessoas vão reduzir o consumo, né? Então, e que tipo de consumo elas vão reduzir? Aí você também tem estudos para mostrar quais são os consumos que as pessoas reduzem. E quem reduz o quê, qual segmento, etc, etc. Isso não é metodologia, isso é teoria. O que a teoria está fazendo ali? Alguém foi lá, analisou o fenômeno, fez a pesquisa, né? E disse, olha, e criou as leis. As teorias trabalham com leis, com normas. Toda vez que tiver uma taxa X de desemprego, vai ter uma taxa X de redução de consumo. Teórica, pelo histórico, né, tais segmentos em tais regiões. Agem assim, agem assado, etc. Então essas teorias, o que elas vão balizar? Elas vão balizar as estratégias, né? Elas vão balizar as estratégias. Você vai ter que ter um cenário. Aí as pessoas, eu quero fazer um cenário, eu quero construir um cenário, né? Aí você fala assim, mas como é que eu vou construir um cenário se eu não consigo entender as forças? Quais são as forças que estão atuando? Se eu não tenho as normas. Porque o cenário, uma teoria, ele projeta as forças no tempo. Quanto mais essas forças são bem identificadas e colocadas no contexto, melhor vai ser, né, a estratégia. Porque você vai ter uma antecipação de futuro. Então você vai dizer, olha, provavelmente, né, quando um presidente, por exemplo, né, digamos, num determinado corrente política, assume, pelo histórico, ele tem determinadas ações que ele toma, essas ações são nessa direção e geralmente tem tais consequências. Então, provavelmente, né, esse cara vai ser eleito e provavelmente nós vamos ter tais medidas e como consequência vão ter tais coisas. Então, aqui eu vou trabalhar com esse cenário da eleição desse cara e se acontecer isso, eu vou ter que tomar tais e tais providências. Então, eu já vou começar a capacitar fulano, para começar a trabalhar com determinada coisa. Já vou fazer com ciclano isso, né? Então, eu vou começar a desenvolver as minhas metodologias de ação. O que eu vou fazer para poder atuar nesse cenário? Então, você vai atuar nesse cenário de uma outra maneira. Então, esse é o papel das teorias. Você também pode dizer que age na intuição. Não, comigo é intuição, eu vejo tudo, etc. Mas tem uma teoria embaixo dessa tua intuição. E quanto mais consciente você for dessas teorias, melhor vai ser. Por quê? Porque você vai conseguir escolher as teorias, né? Você vai conseguir perceber naquilo que você está tomando de decisão, intuitivamente, o que tem de reflexão e quais são as coisas que estão embutidas ali. Até porque você pode dizer, poxa, normalmente as pessoas que embarcam nessa maneira de pensar aqui, elas têm tais problemas assim, e tais problemas assim, assado, né? Então tudo isso
está dentro da história. Então também quando a pessoa diz assim, eu faço estratégia, mas não sou uma pessoa teórica, não. O cara que faz estratégia, ele é basicamente um teórico, né? Ele pode não querer ser, ele pode dizer que não gosta, mas ele é um teórico, porque ele está trabalhando com forças e projetando essas forças no futuro. Só que ele é um estrategista de baixa qualidade, né? Por quê? Porque ele não está entendendo que a ferramenta principal dele é isso, né? Isso não quer dizer, então, quer dizer, quando para esse estrategista, teoria é uma coisa extremamente prática, porque são as teorias que vão dar para ele as ferramentas. Então ele pode, por exemplo, começar a trabalhar e estudar com teorias alternativas para poder ter visões alternativas e não as teorias que estão geralmente por aí. Então tudo isso vai trabalhando, né? E aí você tem acima dessa questão da estratégia, dos estrategistas, você tem os filósofos, né? A filosofia. Quem que são os filósofos? São as pessoas que definem os princípios da organização, né? São as pessoas que definem, né, por que as coisas são assim, desse jeito, e como é que a gente vai se portar, como é que a gente vai se colocar, né? E as filosofias, elas têm uma discussão e tem também todas as correntes filosóficas, né? Para que serve aquilo, como é que funciona, de que maneira funciona, como é que eu me posiciono, né? E tem as mudanças, né, filosóficas e, acima disso, as mudanças de modelo mental, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção das organizações hoje em dia é dizer o seguinte, olha só, quando você tem a abertura de canais na sociedade, as pessoas começam a ter acesso e a poder ampliar a transparência. O que acontece? Acontece o seguinte, a partir desse momento, a gente começa a ter um aumento, né, da taxa de princípios, né? As pessoas começam a exigir organizações mais coerentes, menos incoerentes. E isso tudo vai criar um modelo que tem a ver, lá embaixo, com a teoria, que é uma teoria sendo aplicada, mas tem impacto na filosofia. Então, se você continuar numa filosofia, na ideia de que a organização vai pegar os dentes, meter no pescoço da sociedade e vai sugar o tempo todo, isso aí pode ter reflexo mais na frente. Por quê? Porque a sociedade não está mais querendo fazer isso. Isso aí tem a ver com uma primavera cognitiva. Vai ver no passado, isso aconteceu antes. As organizações que quiseram se manter numa estrutura fechada, elas quebraram, né? Ou elas sofreram uma perda forte de valor. Então, você vai trabalhar com a filosofia, e aí você vai identificar, vai ter que estudar as filosofias, vai ver como é que as pessoas trabalham em cima das filosofias, quais são as linhas de condutas das filosofias, que vai começar a subir nos modelos mentais, né? Você vai trabalhar com o modelo mental, né? O modelo mental hoje, por exemplo, está se modificando também. O nosso modelo mental hoje, influenciado pelas tecnologias, ele é de baixa qualidade, né? É um modelo mental que tem um espaço muito pequeno para reflexão e um espaço muito grande para a ação. Então eu recebo o input fácil, eu não penso. Eu recebo o input fácil, eu não penso, né? E a tendência é que a gente vai começar a aumentar isso. A gente vai começar a trabalhar mais com uma complexidade maior. Então não é mais uma coisa cartesiana no preto e no branco. Isso e aquilo, não. É isso, aquilo outro. Tem as variações, são coisas mais complexas. Isso vai exigir também um perfil mais complexo. Isso vai definir, né, mais na frente tudo. Vai definir a filosofia, vai definir a teoria, vai definir a metodologia, as pessoas que estão lá embaixo. Então, dou um painel geral para mostrar o seguinte. Quando a pessoa diz que é muito prática, muito pragmática, no fundo o que ela está dizendo? Eu estou abrindo mão de refletir, eu estou abrindo mão de pensar. E mesmo uma pessoa que pode dizer que não quer discutir filosofia, não quer discutir teoria, né? Mesmo uma pessoa, digamos, que seja super operacional, ela sempre vai ter em cima dela uma metodologia que é fruto de uma teoria, que é fruto de uma filosofia. E ela vai sofrer as consequências, quanto mais, né, ela ficar ali dentro do processo, mais ela vai sofrer as consequências. E o que a gente tem, para terminar? O que a gente tem de importante? A gente hoje está vivendo um mundo em que a gente está saindo, né,
de uma entropia, em que a inovação era muito controlada pelo centro de poder. Hoje ela está sendo descontrolada. Então, as metodologias novas surgem, tecnologias surgem, mudanças de cenário surgem, né? E as pessoas vão ter que olhar para essas forças, metodologia, teoria, filosofia, modelo mental, mudanças no ambiente cognitivo, elas vão ter que olhar isso. Por quê? Porque aquilo vai fazer a diferença na geração de valor. E aquilo vai ter que ter uma inteligência para escolher as melhores, identificar os problemas, porque não vai ser que nem antigamente, que era só um processo de repetição. É um processo de inovação. Então você vai ter que gastar tempo analisando coisas, porque você vai ter que tomar decisões, né? O que eu faço ajuste, o que eu não faço ajuste, aonde eu tenho que ajustar. E não adianta você ir no piloto automático, né? Porque o piloto automático funcionou muito bem no mundo que estava paradinho. Agora no mundo que está se mexendo, aí não dá. Você tem que começar a ampliar o teu espaço de reflexão, senão você vai ser você está dentro do avião, ligou o piloto automático e está em uma tempestade, que você precisa tomar determinadas atitudes e você deixou o piloto automático lá, a tendência do avião cair é grande. Bom, é isso.